Hoje, olha só, gente, o nosso tema de hoje é dicas práticas para trabalharmos com a nossa equipe. Lembrando que na live passada nós falamos a respeito da importância de nós trabalharmos com a nossa equipe, porque às vezes a gente tem aquela visão, né? Ah, não, vai vir alguém de fora, eu vou pegar alguém de outra célula para me ajudar, de outro grupo para me ajudar. Querido, aprenda a primeira coisa, né? Antes de nós entrarmos nesse tema, é você entender que você precisa trabalhar com a equipe que você tem. É parecido com aquele milagre lá em 2 Reis capítulo 4, da mulher, da viúva, no qual o profeta, ele multiplica o azeite que ela tinha. O que ele multiplica? Algo que ela já tinha. Então, não é diferente daquilo que acontece no nosso ministério. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando no seu ministério nesse momento. Eu sei que não se limita só ao ministério, queridos. Eu sei que às vezes é dificuldade da nossa vida pessoal, é dificuldade do nosso relacionamento íntimo com Deus, é dificuldade do nosso relacionamento com as outras pessoas, familiar, financeiro, são inúmeros problemas. Eu quero deixar uma palavra para você, não é só com você. Não é só você que passa por lutas, nós passamos por lutas. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui nessa live, outros que ainda vão chegar, vão se identificar com isso, todos nós passamos por desafios, e não é só uma vez, é diário, são desafios diários. Hoje mesmo eu tive desafios para estar com você aqui na live, não foi fácil estar com você aqui nessa live. Mas quando a gente passa a encarar a nossa realidade e falar assim, Senhor, essa é a minha realidade, mas eu tomo posse, Senhor, de que eu vou colher o melhor dessa terra, que eu vou usufruir do melhor dessa terra, que eu vou ser um líder frutífero, eu vou ter uma visão de crescimento, eu vou ter uma célula, um grupo pequeno, uma igreja, um ministério, uma família, uma vida em todos os sentidos plena no Senhor. Sabe, quando você assume esse papel de um líder que fala assim, Senhor, eu agradeço por tudo que o Senhor tem me permitido viver, mas eu creio que eu vou viver coisas maiores. Eu creio que eu vou ver coisas melhores. Quando você começa a ter essa visão, você entende que a equipe que você tem, você não tem ela por acaso. Foi o que nós falamos na live de ontem. Você tem ela para que você possa trabalhar com ela. É uma equipe difícil? Pode ser. É uma equipe problemática algumas vezes? Pode ser. É uma equipe que não tem tantas habilidades quanto você gostaria que ela tivesse? Pode ser que seja. Mas é a equipe que Deus te deu. Você é o pastor desse pequeno rebanho, e se você não for fiel sobre o pouco, sobre o muito o Senhor também não vai te colocar. Esse é um princípio da palavra de Deus, tá certo? Agora sim, entrando no nosso tema, eu quero compartilhar com você 7 dicas, acho que são 7 dicas, deixa eu ver aqui se eu anotei 7 mesmo. 7 dicas práticas, rapidamente, tá? Não vou demorar não, vai ser bem objetivo a nossa live de hoje. Eu quero compartilhar com você. Quem tá chegando agora, por favor, 30 segundos para você encaminhar essa live para outras 10 pessoas. Clica aqui nesse aviãozinho, encaminha essa live e volta para cá pra gente continuar, tá certo? Mas eu já vou direto ao ponto, porque a nossa live tem que ser objetiva, ela precisa, é uma semana toda de lives, então tem muita coisa para compartilhar. E aí se a gente perde, né, esse time, a gente acaba ficando lives muito longas, aí acaba dificultando. Então, são 7 dicas práticas para que você possa trabalhar com a sua equipe. Que equipe é essa, pastora? É a sua célula, serve para mim também como líder de célula, serve para você. É o seu grupo missionário, eu sou líder de mulheres, sou líder de homens, sou líder do ministério infantil. Não importa qual seja o contexto que você esteja inserido, você é um diácono, você é uma diaconisa, você é um pastor, é um missionário, não sei qual é o seu contexto, mas todos nós temos uma equipe, certo? Então, essas 7 dicas práticas é para que você possa trabalhar bem com a sua equipe. Se você perdeu a live de ontem, assista, porque ela já tem, né, já está preparando o caminho para o que vai acontecer hoje. Hoje é uma continuação de ontem, mas se você perdeu também, tranquilo, dá para você entender totalmente mesmo que não assista a live. Presta atenção. Primeira dica prática para nós, anote aí, tá? Anota aí. A primeira dica prática que eu quero compartilhar com você é que você vai perceber, aliás, são 6 dicas, tá? Anotei errado aqui. Enfim, a primeira dica prática que eu quero compartilhar com você. Ah, não, são 7. Gente, me perdoa, são 7. Eu tô aqui, eu fiz umas anotações tão rápidas aqui, imagina a minha letra de médico, né? E aí nem eu tô conseguindo entender, enfim. Primeira dica prática, agora sim, tá correto, são 7. Primeira dica prática, não retroceda. Por que essa primeira dica? Porque quando você passa a ser um líder que descentraliza, que fala assim, a partir de hoje não serei um líder que vou trabalhar sozinho. É natural que no decorrer, que nesse percurso, os resultados não vão vir de imediato. Presta atenção que eu estou te preparando para o futuro. Os resultados não vão vir logo. E por não virem logo os resultados, o que acontece? Muitas pessoas nesse momento do desafio, da dificuldade, eles retrocedem. Então eles voltam atrás e falam assim, Eras, eu estou tentando, né, compartilhar, mas eu compartilhei aqui para a irmã trazer a palavra, ela faltou no dia. Eu compartilhei aqui para o irmão fazer a dinâmica, ele fez tudo errado. Eu compartilhei aqui para a irmã trazer o lanche, ela não trouxe o lanche, olha o prejuízo. Né, como é que fica a minha célula? São pessoas irresponsáveis, são isso, são aquilo, não dá certo viver assim. Então,
algumas pessoas vão ter que enfrentar a tentação de não retroceder de onde você estava. Porque, querido, presta atenção, se é difícil trabalhar em equipe, pior é sem equipe. Se você, não, pastor, mas eu prefiro trabalhar sozinho, então você está com a visão errada, porque a visão do reino não é essa. A visão do reino não é trabalhar sozinho. Por isso que a nossa primeira dica prática para você trabalhar com a sua equipe e ter resultado com a sua equipe é você não retroceder do ponto de partida, da decisão que você já tomou, que é, preciso trabalhar em equipe. Vão ter algumas pessoas que vão frustrar você no meio desse caminho. Vão ter algumas pessoas que vão se comprometer e vão falhar, e você vai ficar um pouco chateado com isso. Mas mesmo assim, entenda que o prejuízo de trabalhar sozinho é pior. Se você entender isso, você vai perceber que mesmo aos trancos e barrancos, você ainda está na vantagem, você ainda está no lucro quando você trabalha em equipe. Ainda que seja uma equipe relativamente sem habilidades, não comprometida como você gostaria, mas ainda assim, você está no rumo certo, você está na direção certa. Então, a primeira dica prática para você é não retroceda, não ceda à tentação de retroceder. Segunda dica prática para mim e para você, anota aí, por favor, são 7, estou sendo bem objetiva, né? Vamos lá, você vai anotar todas elas. Segunda dica prática para sua equipe, é você trabalhar com a equipe que você tem. Elabore um plano de ação claro. Presta atenção, gente. Esse aqui é um dos principais erros que eu vejo alguns líderes cometerem. Presta atenção. Quando você já entendeu que você tem uma equipe, que você vai trabalhar com essa equipe, boa ou ruim, né? Esforçada ou não esforçada, não importa qual o cenário que você se encontre com a sua equipe, o segundo passo aqui, a segunda dica prática é você elaborar um plano de ação claro. O que significa isso? Queridos, não tenha medo dos alvos. Os alvos não são para oprimir você. Eles são como balizadores para você. Somente isso. Tem gente que tem fobia de alvos. E quando você não tem um plano de ação claro, né, e os alvos têm a ver com isso, você infelizmente não sabe onde você vai chegar e qualquer caminho vai te servir. E não é essa a visão, não é isso que deve acontecer com você, porque você vai se tornar um líder sem objetivos, sem metas, sem alvos. Quando eu digo para você que a segunda dica prática é elabore um plano de ação claro, eu estou dizendo para você, enxergue onde você quer chegar. Daqui com 6 meses eu quero multiplicar meu pequeno grupo. Daqui com 6 meses, 1 ano, eu quero ter pelo menos 10 pessoas aqui assíduas, participativas. Eu quero ter batizado tantas pessoas. Eu quero ter enviado tantas pessoas para o encontro com Deus. Eu quero ser pessoas que vai ajudar a sua equipe a ser mais participativa na igreja local. Enfim, você vai traçar um plano de ação. E por que eu digo que esse aqui geralmente é um dos maiores erros da maioria dos líderes? É porque um plano de ação, querido, ele passa primeiro por uma organização. Ele passa por uma organização e o brasileiro ele não tem esse hábito de se organizar, tá? E isso a gente traz para a nossa realidade da igreja local. Então presta atenção, quando eu digo organização, não é uma organização que acontece uma vez no ano, é uma organização semanal, ou por que não dizer diária. Presta atenção, organização. Quando você traça um plano de ação, não é algo que você vai traçar um plano de ação macro, né? Daqui com 6 meses, daqui com 1 ano, isso é macro. Mas para que você chegue no macro, você precisa começar pelo micro, que é o menorzinho. E para você fazer isso, você precisa traçar um plano semanal, ou talvez até diário, mas vamos focar no semanal, que é mais fácil de você entender. Toda célula, todo grupo pequeno, seja você, né, um líder de célula ou não, se você tem uma equipe para você trabalhar, você precisa ter uma reunião semanal com essa equipe. Porque quem não se reúne, não se une, né? Já dizia a nossa pastora Lenira aqui, a nossa superintendente da 8ª região aqui em Belém do Pará. Quem não se reúne, não se une. Então, semanalmente, você precisa, precisa se reunir com a sua equipe. A maioria das pessoas, dos líderes que eu conheço, não fazem isso. Você sabia? Não fazem. Eles, eu quero o resultado de uma célula, eu quero uma célula frutífera, mas eles não se organizam. Olha, nós somos pastores, mas nós também somos líderes de célula. Hoje é o dia da nossa célula, inclusive, tá? Então, antes de nós estarmos aqui hoje, eu já organizei com a minha célula. Nós não organizamos presencialmente, que a nossa célula é uma célula totalmente atípica, né? Uma célula que a gente não é da mesma igreja. São os pastores que nós enviamos para a nova igreja, aqui é Novo Tempo. Nós estamos juntos aqui liderando uma célula, porque o nosso prédio fica próximo da igreja deles. Nós queremos ganhar pessoas para povoar a igreja, para que sejam alcançadas pela igreja Novo Tempo, que é aqui próximo de casa. Então, o que a gente está fazendo? A gente está trabalhando em equipe, nós não congregamos na mesma igreja, porque eles assumiram uma nova igreja. Então, é uma realidade atípica. Tá? Se você congrega na mesma igreja, não vejo por que você não se reunir presencialmente na sua igreja. Terminou um culto, gente, de 5, 10 minutos, mais do que o suficiente, está ótimo.
dá para reunir, dá para traçar um plano de ação semanal para sua célula. E aí, como nós somos de igrejas diferentes, a nossa reunião funciona basicamente pelo WhatsApp. A gente passa áudio, a gente passa o cronograma da célula, tudo organizadinho, a gente faz a escala de lanche, a gente faz a escala de quem vai ministrar a palavra, a gente lança o desafio dos convidados, tá? Trazendo tudo às claras. Gente, quem são os seus alvos de convidados? Ah, é fulana, fulana, fulana. Eu coloco lá os meus, por quê? Para que ninguém se escore ninguém. Isso é traçar um plano de ação para a sua célula. Agora, se você não tem essa preocupação de organizar com antecedência, a probabilidade da sua célula não dar certo no dia, não ter o resultado que você gostaria, é muito grande. Por isso que essa segunda dica prática, elabore um plano de ação claro. Macro, que é onde você quer chegar daqui a 6 meses, a 1 ano, mas também micro, que é algo que você vai ajustando semanalmente. Espera lá, o que a gente tem percebido na nossa célula, por exemplo? Essa semana que passou, alguns convidados nossos não vieram, tá? Isso acontece na célula de todo mundo, na nossa também. E aí, eu já tive que, essa semana, ficar mais esperta. Pera lá, eu preciso focar em passar, se não está surtindo efeito eu convidar do jeito que eu estou convidando, eu vou traçar uma outra forma de convidar. Eu vou passar um áudio individualizado, eu vou ligar, eu vou avisar com um dia de antecedência, com alguns dias de antecedência, eu vou lembrar no dia, eu vou lembrar um pouquinho antes. Então eu vou traçando novas estratégias e eu preciso trazer isso para a minha célula. Se eu observo que semana passada a minha célula não trouxe convidados, querido, eu preciso ter uma reunião essa semana falando, gente, essa semana o que nós vamos fazer diferente para que os nossos convidados estejam? Quem é que você está convidando? Qual a dificuldade que você está sentindo? Então, elaborar um plano de ação, claro, semanal, é extremamente necessário para que a sua célula saia daquele lugar onde só estão os membros reunidos e você passe para uma célula frutífera, onde eventualmente você vai convidar 10 pessoas, né? Você vai conseguir trazer 2? Gente, glória a Deus por isso, já é alguma coisa. Mas quem não convida ninguém, não traz ninguém. 8 vão te dar um furo? Talvez, mas na outra semana mais 4 vêm daqui, mais 2 vêm de lá. Você está conseguindo entender? Então é um trabalho de organização semanal. Terceira dica prática, quem está entendendo aí, diga amém, escreva amém no chat, por favor. Terceira dica prática, vamos lá. Torne-se uma equipe. O que simboliza tornar-se uma equipe? Está aí um outro segredo que fez toda a diferença na primeira célula que eu liderei, que é a comunhão. O que é se tornar uma equipe? É você aprender a não somente se reunir no dia da sua célula, não somente se reunir, aliás, vamos pegar de trás, né? É você entender que não somente você deve reunir a sua célula para organizá-la, tá? Ah, quem que vai ter aí? Quem que vai dar a tarefa, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai dar o lanche, vai compartilhar a mensagem, vamos tratar aquilo que está precisando ajustar na célula. Você não somente vai ter isso, você não somente vai ter o dia propriamente dito da célula, né? Que no nosso caso aqui é hoje a nossa célula aqui na nossa casa. E também você vai ir além disso. Você vai ter momentos onde você vai construir uma amizade com a equipe cerne da sua célula. Aí é um outro patamar. Então, quando você se torna uma equipe de verdade, é quando você aprende a sair desse ambiente de formalidade e passa a ir para um ambiente de intimidade. Dá para você entender aí? Creio que sim. Sair de um ambiente de formalidade, onde a gente reúne a célula, a gente ora, a gente jejua, a gente convida, a gente realiza a célula, mas eu saio para um ambiente de intimidade, onde eu vou construir uma amizade com as pessoas da minha equipe cerne da célula, onde eu vou ter uma comunhão, onde eu vou marcar um cinema aqui na minha casa, onde a gente vai dar uma caminhada, onde a gente vai ter um momento juntos, tá? Fora esse ambiente de formalidade. Deu para entender? Aqui a nossa terceira dica prática, torne-se uma equipe. Como é que você se torna uma equipe? Como é que você... Olha, gente, é tão simples isso, presta atenção. Como é que você se torna amigo de alguém? Será que é só você falando com ela, se ela atravessa do outro lado da rua e fala assim, oi, fulano, tudo bem? É assim que você se torna amigo de alguém? Não, como é que acontece isso? Vocês vão estreitando a amizade. Um dia você fala, oi, fulano, tudo bem? No outro dia você fala, e aí, como é que foi seu dia? A pessoa vai compartilhar, tá. No outro dia assim, vamos sair, vamos dar uma volta juntos? Aí vamos sair e dar uma volta juntos. Não é assim que a gente constrói uma amizade? Não é diferente com a sua equipe base da célula. Para você se tornar uma equipe, por isso que existem células que nunca foram uma equipe ou nunca serão se não tomarem essa atitude daqui para frente. Por quê? Porque elas não querem construir um relacionamento verdadeiro, elas não querem ser uma família, e célula é família. O nosso ministério, ele tem como base a família. A sua célula é a sua família espiritual que Deus te deu. Então não tem como só se reunir com a sua célula no ambiente de formalidade e achar que vocês são uma equipe. Engano, não é verdade, vocês não serão uma equipe assim. Por isso que a terceira dica prática, começa a pensar como que você ajusta isso aí na sua realidade. Pastora, na minha igreja tem muitos compromissos. Calma. O que você faz sábado de manhã? O que você faz sábado de tarde? O que você faz sexta-noite depois, sei lá, do culto que tem na sua igreja? Você pode, gente, sexta-noite vamos, né, dar uma volta, vamos tomar um Guaraná, quer dizer, Guaraná tem aqui pra gente não parar, não sei se tem pra você. Vamos, sei lá, né, vamos fazer alguma coisa.
Vamos ter um momento de comunhão. Eu sei que dá para encaixar. Quando é prioridade, dá para encaixar. Só comece, tudo que você está ouvindo aqui, não fique só ouvindo, comece a ajustar para a sua prática. É assim que eu faço quando eu aprendo algo. Quando eu estou numa aula, quando eu estou num ambiente de treinamento, eu não fico só ouvindo o que a pessoa está falando, não sei o que, não sei o que. Não, eu fico ajustando para a minha realidade. Espera lá, isso que essa pessoa está falando, como que eu consigo praticar isso amanhã? Como que eu consigo praticar isso agora? É assim que a minha mente funciona. E aí eu vou ajustando para a minha realidade. Espera lá, então, talvez no sábado de manhã, no sábado de tarde, eu consiga encaixar esse momento aqui de comunhão com a minha equipe, para que nós possamos verdadeiramente nos tornarmos uma equipe. Quarta dica prática para a gente não demorar, presta atenção. Compartilhe o papel da liderança. O que simboliza isso? É nesse momento, querido, que você vai começar não somente a distribuir as funções da sua célula, tá? Que aqui você está compartilhando o papel de liderança, né? Mas você também vai estimular a esse membro a perceber que ele já é um futuro líder. Então, de repente, esse membro ele pode fazer o exercício de já fazer a reunião da célula, organizando a célula. O que você acha? Não está treinando ele para ser um futuro líder? Ele pode ministrar a palavra, ele pode ser o líder da semana. Olha que estratégia legal. Essa semana, João, você vai ser o líder da semana. Então, é você que vai mandar mensagem no grupo, é você que vai mandar mensagem de célula, é você que vai ministrar, é você que vai organizar a reunião de planejamento da nossa célula, é você que vai fazer as suas considerações. Finge que você é o líder dessa semana. E assim você vai compartilhando o papel da liderança, você vai transicionando para que essas pessoas da sua equipe base possam muito futuramente, num futuro muito próximo, serem os próximos líderes de novos grupos. Deu para entender? Quinta dica prática aí, compartilhe a função de fazer discípulos. Aí vamos para o novo nível agora, tá? Eu tô meio metralhadorinha hoje, porque eu sei que a nossa live precisa ser objetivo. Quinta dica prática, anota aí, compartilhe a função de fazer discípulos. Então você está indo agora para um nível mais profundo. Aqui você está compartilhando a função de líder, tá? Você está compartilhando o dia a dia da célula para essa pessoa. Mas quando você compartilha a função de fazer discípulos, você vai pedir para essa pessoa reproduzir com outros aquilo que você está fazendo com ela. Presta atenção, vou ser mais clara. Eu tenho uma célula, vamos imaginar que nessa célula eu tenho aqui a Maria e a Joana. Dentro dessa célula onde eu tenho a Maria e a Joana, o que é que eu vou fazer? Eu preciso ter a minha equipe CERN. Lembra que a gente já aprendeu isso nas outras lives? Então, isso é uma sequência, tá? Se perdeu, depois assiste lá para trás. Esse é o 5º episódio da série Líderes Sem Esgotamento. Vamos lá. Então, eu tenho aqui a Maria, a Joana e a Antônia, né? As três. Minha equipe base, meu Pedro, Tiago e João. Igual como Jesus fez, a exemplo de Cristo. O que eu vou fazer? Eu vou discipular a Maria, a Joana e a Antônia. Eu vou discipular elas, eu vou cuidar delas. Eu vou passar uma visão para elas, eu vou ser cobertura espiritual sobre elas. E eu vou pedir para você, Maria, discipular aquela convidado-alvo. Eu vou pedir para você, Antônia, discipular aquela outra pessoa. E vou pedir para você, Joana, fazer a mesma coisa. Você percebe? Aqui eu estou compartilhando com a minha equipe a função de fazer discípulos. Então não preciso sobrecarregá-los, dá um discípulozinho para cada um. Olha, a célula de vocês já vai estar discipulada, a sua célula já vai estar sendo muito bem discipulada. Mas precisa começar com o líder. Não tem como eu falar para a minha equipe fazer algo que eu não faço. Até porque eles não terão referencial disso. Quem está entendendo aí? Vocês estão entendendo? Olha, vai lá discipular. O discipulado virou uma palavra para nós, né? Meio que, assim, sei lá, uma palavra assim de uma coisa que não existe. É mais ou menos assim, olha, vai discipular, mas na prática isso não acontece. É só uma nomenclatura. Não pode ser só uma nomenclatura. De fato, na prática, eu preciso estar acompanhando essas pessoas. Inclusive, a gente está recente na nossa igreja. E essa semana eu já estou organizando aqui a nossa cadeia de discipulado. Por quê? Porque eu já quero começar com algumas pessoas. E aquilo que eu fizer com essas pessoas, calma, não tem pressa. Aquilo que eu estou fazendo com essas pessoas, daqui a 2, 3 semanas eu vou falar para elas, olha, reproduzo agora com outras pessoas. E assim por diante, quando você vê toda a igreja está sendo bem discipulada. E isso começa com a sua célula. Tá certo? Isso começa com a sua célula. Agora, 6ª dica prática. Vamos aqui já quase finalizando. É a penúltima dica prática. Prepare os membros da equipe CERN intencionalmente. Prepare os membros da equipe CERN intencionalmente. Anote aí. O que é que simboliza isso? Agora você vai fazer com eles um trabalho de campo. É diferente. O que vai acontecer? Você primeiro compartilhou o papel da liderança, né? As funções aqui dentro da célula. Aqui eles exercem a liderança, é um treinamento, mas um treinamento assim, né, mais suave, mais tranquilo. Depois você vai compartilhar com eles a função de fazer discípulos, já foi um nível um pouco mais, agora você vai para um nível mais ainda. Um nível mais profundo com eles, que é o quê? É você preparar eles para liderar de uma forma intencional. Então, como que isso acontece, por exemplo, na nossa igreja, tá? E eu tô falando agora que a gente está há pouco tempo nessa igreja, como acontecia na igreja que nós saímos. Nós estabelecemos as casas de paz. Então, como que acontecia na nossa igreja, na época?
A nossa célula, né, vamos imaginar que a gente queria multiplicar no final do ano. Então, quando chegava assim, na verdade, uns 2 meses antes de multiplicar a célula, a gente já abria as casas de paz, que era o quê? Essa equipe que está comigo aqui, vamos lá, lembra de novo que eu falei aqui? Bora ver se eu mesmo lembro, né? Maria, Joana e Antônio, beleza. Eu trabalhei nelas, tem mais pessoas na nossa célula, tá? Vamos imaginar que tem 10 pessoas, mas essas daqui são a minha equipe base. O que eu vou fazer agora? Maria, Antônia e Joana, cada uma de vocês vai para uma casa diferente. Olha só, elas ainda fazem parte da minha célula. Mas em um outro dia, fora o dia da nossa célula, que é a quarta-feira, vamos imaginar que na sexta-feira elas vão fazer uma visita na casa de alguém. E lá nessa casa dessa pessoa, elas serão a líder. Então lá a Maria numa casa, a Joana em outra casa e a Antônia em outra casa. E aí elas vão trabalhar durante 2 meses naquela casa, toda semana fazendo uma visita num dia que não é o dia da nossa célula. Elas continuam na nossa célula. Elas continuam ali transicionando, aprendendo, sendo discipuladas, sendo acompanhadas. Mas agora elas entraram numa fase de envio, parecida com Jesus, quando Jesus enviou de 2 em 2 os discípulos. Vocês lembram disso? Exato. Gente, Jesus trabalhou esse processo também. Não é diferente. Isso aqui não é nosso, isso aqui é de Jesus. É a estratégia bíblica de Jesus. E aí você vai pegar essa pessoa e vai encaminhar, pode ser de 2 em 2. Pega então a Maria, que era a sua equipe, que era a sua... Gente, presta atenção aqui, eu tô com uma equipe CERN, Maria, Joana e Antônia. A Maria, eu pego uma outra pessoa da minha célula, que não é parte da minha equipe base, né, que tá ali meio que de contrapeso, mas vai ser treinada, vai junto com a Maria. A Joana, eu pego outra pessoa da minha célula, vai com a Joana. E a Antônia, eu pego outra pessoa da minha célula, vai com a Antônia. Agora eu tenho 3 casas de paz funcionando paralelo à minha célula. E o que acontece? Durante 2 meses elas vão trabalhar, fazendo as visitas naquela casa, semanalmente, levando uma palavra, ungindo aquela família. Quando terminar esse ciclo de 2 meses, o que vai acontecer, gente? Naturalmente vai acontecer uma multiplicação. Toda casa de paz obrigatoriamente tem que virar uma célula? Não. Tem casa de paz que a pessoa vai falar assim, olha, foi bom até aqui, mas eu não quero que seja uma célula. Tudo bem, você vai respeitar. Mas a maioria das casas de paz viram células. Então o que vai acontecer naturalmente quando chegar esses 2 meses, que era o período da nossa multiplicação, eu não preciso forçar para acontecer. O processo já aconteceu, a engrenagem já girou naturalmente. A Maria já se tornou a líder daquela casa, porque era ela que estava lá. Então, quando finalizar os 2 meses, ela vai falar, gente, a gente pode continuar esse trabalho aqui agora como uma célula? Pode? Amém, amém? Então pronto. Aí ela começa uma célula lá. Então, naturalmente, a minha célula se multiplicou em 3. Gente, isso é impossível? Não é impossível. Qual é o nosso problema? É que às vezes a gente burocratiza demais. Coisas que são simples, gente. Todo cristão tem potencial. Você tem potencial. Às vezes a gente não vê potencial nas pessoas, a gente não vê potencial em nós. E a gente engessa demais esse processo. Ah, não, só daqui com 3 anos a gente vai conseguir multiplicar. Querido, o tempo está passando. Existe uma urgência do céu. Essa pessoa que está do seu lado, ela precisa também ter a experiência prática dela. Não dá para deixar para depois. Sabe, essa engrenagem tem que girar, mais pessoas têm que ser alcançadas, células têm que multiplicar. E isso não precisa acontecer de forma forçada. Pode ser natural. Esse ciclo que eu falei para você aqui, acontece ou não acontece naturalmente? Você percebeu que a multiplicação é um processo natural? É natural. Se você seguir essas dicas que eu estou compartilhando com você, eu duvido que a sua célula não multiplica. Eu duvido. E eu digo isso para você porque nós aplicamos ano passado na nossa igreja e nas nossas células e houve um crescimento extraordinário. Então, eu sei que isso pode acontecer. Tá? E eu creio que nós não somos os privilegiados, não, tá? O mesmo Espírito que está conosco está com você também. Então, isso é para mim, isso é para você. E por último, né? Quem está conseguindo aí, gente, receber? Tudo certo? Tá fluindo? Última dica prática aqui pra gente encerrar. Deixa eu só entrar esse aqui da live para ver se tá funcionando direitinho aí para você também. Vamos encerrar? Última dica prática, tá? Vamos lá. Por último, tá aqui um segredo que há muito tempo eu já bato na tecla e que alguns líderes não valorizam. Presta atenção. Participem juntos de treinamentos. Gente, na nossa igreja nós temos um dia de treinamento semanal, tá? Que nós estamos iniciando agora, vai ser toda sexta-feira, uma espécie de uma escola bíblica dinâmica, com uma escola voltada para treinamento para líderes. Beleza. Gente, se eu sou líder de célula, deixa eu te falar uma coisa. A maior interessada que a minha equipe esteja nesse treinamento sou eu. Sou eu. Porque se eu consigo levar a minha equipe para ser ministrada e ser treinada, eu já estou meio caminho andado. Eu reduzo meu nível de desgaste com a minha equipe. Você está conseguindo entender? Porque eles estão semanalmente sendo treinados. Se a minha igreja, por exemplo, nossa igreja quadrangular, ela tem congressos regulares aqui, congressos de mulheres, de homens, de célula, escola bíblica, congressos abençoados. Gente, se eu sou líder de célula, quem é o maior interessado em levar a minha equipe para participar desses congressos? Eu. Eu que sou o maior interessado. Mas é simples. Por que eu sou maior interessado? Porque isso
me facilita o nível de amadurecimento desses líderes. Agora, deixa eu falar para você uma coisa. Eu não consigo entender líderes que não têm essa visão. Tem treinamento na sua igreja à disposição, ele vai sozinho, ele não leva a sua equipe, ele não bate nessa tecla. Ah, mas a minha equipe não quer ir, querido, você é o líder. Anda a segunda milha com a tua equipe, vai buscar na casa, pega pelo braço se for necessário. Mas leva com você. Você é o líder. Você é o sal, você é a luz, você que tem que fazer a diferença dentro desse lugar. Agora presta atenção, tem um congresso da sua igreja, você reclama, ai meu Deus, tenho que ir para esse congresso. Meu Deus, muda essa visão, muda essa ótica, fala glória a Deus que a minha igreja tem um congresso. E eu não somente vou, mas eu vou levar a minha equipe comigo, porque eles vão ser capacitados nesse lugar. Gente, a nossa visão tem que mudar a respeito disso. Então a última dica prática para você é valorize esse lugar de treinamento, participem juntos de treinamento. Gente, eu tô vendo aqui o choro da Esther, o choro do João, só falta o Miguel para chorar, tá? Então eu tô vendo que o negócio tá pegando ali pra sala, eu preciso finalizar essa live, senão o caos, vai ser um caos ali, eu tenho que ir rápido acolher, não sei o que tá acontecendo, alguma coisa está acontecendo. Gente, deu para entender? Olha só a dificuldade, né? De mãe e estar aqui na live tudo ao mesmo tempo acontecendo, mas já deu tudo certo. Glória a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Gente, deu para pegar? Deu para entender? Agora eu quero encerrar aqui com um aviso especial para você.